Qual o procedimento para vender carro para quem tem consórcio Itaú? Quando se possui um carro por meio de um consórcio do Itaú e surge a necessidade de vendê-lo, é essencial compreender os procedimentos adequados e as implicações envolvidas nesse processo. Vender um veículo enquanto ele ainda está vinculado a um consórcio exige atenção aos detalhes contratuais e aos trâmites legais para garantir uma transação tranquila e legalmente válida. Neste artigo, exploraremos em detalhes os procedimentos necessários para vender um carro para quem tem um consórcio do Itaú, juntamente com as considerações importantes que os vendedores devem ter em mente. Entendendo o consórcio de veículos do Itaú. O consórcio de veículos do Itaú é uma modalidade de financiamento em grupo na qual os participantes contribuem mensalmente para um fundo comum. A cada mês, um ou mais participantes são contemplados com a carta de crédito e podem adquirir um veículo novo ou usado de acordo com as condições estabelecidas no contrato. Procedimentos para vender um carro com consórcio Itaú. Verifique o contrato do consórcio. Antes de prosseguir com a venda do veículo, é fundamental revisar o contrato do consórcio do Itaú para entender as condições e restrições relacionadas à venda de um carro antes da quitação do consórcio. Comunique-se com a administradora. Entre em contato com a administradora do consórcio, neste caso, o Itaú, para informar sobre sua intenção de vender o veículo. Eles poderão orientá-lo sobre os procedimentos específicos a serem seguidos e quais documentos são necessários para formalizar a transação. Obtenha uma avaliação do veículo. Antes de listar o carro à venda, é recomendável obter uma avaliação profissional para determinar seu valor de mercado atual. Isso ajudará a estabelecer um preço justo e competitivo para atrair potenciais compradores. Comunique os interessados, anuncie o veículo à venda em plataformas online, redes sociais e outros meios de comunicação relevantes. Certifique-se de fornecer informações detalhadas sobre o veículo, incluindo sua condição, histórico de manutenção e quilometragem. Negocie com os compradores. Ao receber propostas de compra, negocie os termos da venda com os compradores em potencial. Certifique-se de informar a situação do veículo em relação ao consórcio e esclareça quaisquer dúvidas que possam surgir. Prepare a documentação necessária. Antes de finalizar a venda, certifique-se de reunir toda a documentação necessária, incluindo o contrato de compra e venda, certificado de registro do veículo, comprovante de pagamento de taxas e impostos, entre outros documentos exigidos pela legislação local. Informe a administradora do consórcio. Após a venda ser concluída, informe imediatamente a administradora do consórcio sobre a transferência de propriedade do veículo. Eles precisarão atualizar seus registros e tomar as medidas necessárias para regularizar a situação junto ao consórcio. Encerre o contrato do consórcio. Se você não pretende adquirir outro veículo por meio do consórcio, solicite o encerramento do contrato junto à administradora. Este procedimento pode variar de acordo com as políticas do Itaú e deve ser realizado conforme as orientações fornecidas pela instituição. Considerações importantes. Transferência da dívida. Em alguns casos, é possível transferir a dívida do consórcio para o novo proprietário do veículo. No entanto, isso está sujeito à aprovação da administradora do consórcio e pode envolver taxas e custos adicionais. Quitação antecipada. Se preferir, você também pode optar por quitar antecipadamente o saldo devedor do consórcio antes de vender o veículo. Isso pode simplificar o processo de venda e garantir uma transação mais tranquila. Consulte um profissional. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre os procedimentos de venda de um veículo com consórcio do Itaú, é altamente recomendável consultar um profissional especializado em questões jurídicas ou financeiras para obter orientação personalizada. Conclusão. Vender um carro com consórcio do Itaú envolve seguir procedimentos específicos e cumprir as condições estabelecidas no contrato do consórcio. Ao entender completamente os requisitos e considerações envolvidos, os vendedores podem facilitar o processo de venda e evitar possíveis complicações legais ou financeiras. Ao seguir as orientações fornecidas pela administradora do consórcio e obter assistência profissional, você pode garantir uma transação bem-sucedida e legalmente válida ao vender um carro com consórcio do Itaú.